na nossa próxima parte, nós vamos falar de fósseis e de rochas sedimentares. Bom, o que são fósseis? Isso a gente já sabe. Os fósseis, eles são aí responsáveis por contar a nossa história. Então, os fósseis, eles vão ser geralmente sedimentos com características específicas que vão trazer a nossa história aí, falar pra gente o que aconteceu no passado. Então, os fósseis, eles são impressões de seres vivos que vão ficar aí nas rochas, pode ser através de rastros, de pedaços de corpos, como concha, osso, dente, ou de restos orgânicos, como fezes. Então, durante a formação das rochas sedimentares, os seres vivos, eles podem depositar aí, então, os sedimentos. E na etapa de sedimentação, acontece o processo de fossilização. Aqui nessa imagem, a gente tem um cocô, são fezes fossilizadas de um animal, ele é chamado de coprólito. Aqui embaixo a gente tem a pegada de um dinossauro, fossilizada numa rocha sedimentar. Aqui embaixo o fóssil de uma concha de molusco, um animal aquático. E aqui do ladinho nós temos fóssil de uma folha, a impressão de uma folha que foi deixada nessa rocha sedimentar. Obviamente a folha ela não está aqui, ela foi decomposta, mas ela deixou a marca dela aqui nessa rocha. O processo de fossilização ele vai acontecer da seguinte maneira. Então, ele vai ocorrer em condições raras, e para que um fóssil seja formado, é necessário que haja um rápido soterramento do corpo de um ser vivo ou do seu rastro. Caso contrário, depois de morto, os agentes decompositores, fungos e bactérias, eles vão degradar toda essa matéria. Por isso que tem que ser um processo rápido. As chances da fossilização ocorrer em seres que possuem partes duras, rígidas, como conchas, ossos, dentes, carapaças, elas são maiores, porque a decomposição ela acontece de maneira mais lenta. Seres vivos que possuem aí partes moles do seu corpo, eles podem ser fossilizados? Sim, mas isso é mais raro de ocorrer. Por quê? Como eles não têm nenhuma parte dura, parte óssea, parte aí formada por uma carapaça, então eles podem se decompor mais rápido e não deixar aí nenhum material pra gente. Ele ainda diz pra gente que onde se formará um fóssil não pode haver oxigênio, já que o oxigênio ele pode destruir aí esse material. Aqui nessa primeira imagem nós temos a fossilização aí de uma tartaruga. Então, um fóssil como esse de tartaruga pode ser considerado uma rocha. Lembrando que a tartaruga ela é formada por ossos e essa parte que a gente vê aqui é uma carapaça bastante rígida. Existe ainda um processo chamado de fossilização por mineralização. Então, elementos químicos do corpo dos seres vivos, eles são substituídos lentamente por elementos minerais das rochas que vão estar aí no entorno dele. E esse processo normalmente ocorre em alguns milhares de anos. A gente tem como exemplo aí uma aranha fossilizada em âmbar báltico, com aproximadamente 40 milhões de anos. Então, o âmbar manteve a aranha intacta, então se tornou um fóssil. E por último, aí um outro processo de fossilização, que foi bastante utilizado aí por egípcios, é o processo de mumificação. Então, ele ocorre a partir da preservação de parte do corpo ou de todo o corpo aí de um ser vivo através do congelamento, desidratação ou solidificação de substâncias impermeáveis, como certas resinas vegetais conhecidas como âmbar. Essa que eu mostrei aí da aranha do nosso ladinho. O processo de mumificação era muito comum entre os faraós. Então, ele mostra aqui embaixo pra gente mamutes e mastodontes. Aqui a gente tem uma múmia do mamute nomeado de Dima, que foi exposto em 2018 em Israel. Então,
É um fóssil considerado aí pertencer a uma época geológica anterior à atual, ou seja, ele deve ter mais de 11 mil anos. Para a geologia, isso é pouco tempo. É possível encontrar fósseis dessa época bem conservados através da mumificação, como os ancestrais dos elefantes, os mamutes ou mastodontes. Esses elefantes ancestrais tinham uma pelagem bem grossa e podiam chegar a 4 metros de altura. Os mamutes habitavam principalmente a Sibéria, onde foram encontrados fósseis enterrados no gelo, e eles também eram encontrados no norte da Europa e da América do Norte. Os mastodontes podiam ser encontrados nessas regiões, porém conseguiram migrar para outras, como a América do Sul. Eles viveram mais tempos na Terra do que os mamutes e surgiram entre 23 milhões e 5 milhões de anos atrás. Os mamutes surgiram entre 2 milhões e 10 mil anos atrás. E os dois já foram extintos há mais de 10 mil anos. A gente encontra um mamute lá no desenho A Era do Gelo. Então, um mamute que hoje já se tornou extinto. Outro processo de fossilização é o de impressão, igual a gente viu da folha lá atrás, ou de pegadas. Então, são preservadas aí marcas sobre um terreno mole, deixada por um ser vivo, como pegada, rastros, tocas, e a imagem lá da folha que a gente viu. Então, aqui a gente tem as marcas feitas por garras de um ancestral extinto de urso, fossilizadas numa caverna Toirano, na Itália. Os fósseis, eles são estudados pela paleontologia, uma área da biologia que estuda aí essas vidas existentes em períodos geológicos passados. E através desses estudos de fósseis, os paleontólogos conseguem recontar a história da evolução dos seres vivos no nosso planeta Terra. Aqui embaixo, ele mostra pra gente aí um fóssil da biota Edicara e aqui do lado a biota de Burgess. Então, ele diz assim, uma assembleia fóssil é um local onde é encontrada grande quantidade de fósseis. O ser humano encontrou duas assembleias fósseis muito importantes para o entendimento da evolução dos animais, conhecidas como biota de Edicara e biota de Burgess-Sally, nas quais estão presentes registros ancestrais dos mais importantes grupos do reino animal da atualidade. Então, a gente verifica aqui biota de Edicara e aqui ao lado a parede de uma rocha sedimentar no Parque Nacional Yoyo, na Colômbia Britânica, Canadá. Nessa região está localizada a biota de Burgess-Sally. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos finalizar esse módulo e vamos para os exercícios. Exercícios da página 397, vai fazer o 2 e o 3. 398 também vai fazer toda, o 4 e o 5. Então, página 397 e 398 toda. Tudo bem? Vou deixar lá no Vindimo também. Bons estudos, gente. Tchau, tchau.